Boa noite, nós estamos começando o estudo bíblico da Igreja Batista de Casa Verde. Meu nome é Rodney. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou compartilhar aqui, se eu achar como é que compartilha aqui essa mensagem. Então nós vamos, se alguém puder aí. Bom, nós vamos começar nossa live aqui desta quarta-feira e o nosso estudo bíblico na carta de Tiago. Então, vou pegar aqui meu papel e nós temos aqui nós estamos então em Tiago. Tiago, nós vamos ver o capítulo 4 da carta de Tiago. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 4 a... Tiago 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Tiago 4, 1 a 12. Pegue sua Bíblia aí. Só um instantinho, já venho já. Você não vai me dar a forcinha de compartilhar o estudo? Eu não consigo compartilhar. Perdão, Tiago 4, capítulo 4, livro de Tiago, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Esse é o trecho que nós vamos considerar no estudo bíblico desta noite, Tiago 4, de 1 a 12. E antes de nós continuarmos aqui, eu quero colocar para você que você pode colocar o seu pedido de oração. Nós vamos ter o maior prazer em orar pela sua vida. Coloque aí nos comentários e no final nós vamos orar, tá? Então chegamos ao capítulo de número 4. Estamos estudando nas quartas-feiras a carta de Tiago. Em Tiago 4, nós vamos ver uma questão que Tiago consegue colocar sobre dois pontos, né? Normalmente, assim, quando a gente faz um sermão, um estudo bíblico, normalmente um bom sermão, o pessoal até brinca, né? O bom sermão batista tem 3 pontos, né? Mas Tiago, ele trabalha muito com dualidades. Na semana passada, nós falamos sobre a sabedoria. E aí Tiago coloca que tem 2 sabedorias, 2 caminhos. Uma sabedoria que não é sabedoria, né? Que é terrena e demoníaca.
e uma outra sabedoria, que aí sim é celestial e espiritual. Então, nós percebemos que Tiago, ele trabalha com essas duas coisas, e normalmente quando tem duas coisas, elas estão trabalhando em oposição. Uma é o contrário da outra, né? Então fica bem didático, fica bem fácil de entender. E então aqui Tiago ele vai falar de um lado ruim e de um lado bom. Vai falar de um caminho ruim e de um caminho bom. E o que Tiago está interessado aqui? Tiago está interessado em falar a respeito da amizade com o mundo. A amizade com o mundo, diz aqui o versículo de número 4. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou seja, amizade com o mundo, inimizade com Deus. E o contrário é verdadeiro. Amizade com Deus e inimizade com o mundo. É muito ruim porque nós vemos pessoas que querem tudo, né? A pessoa quer Deus e quer o mundo. E ali perde para ela escolher. Quem que ela escolhe, né? E é muito interessante que as pessoas não querem fazer essa escolha. Elas fogem dessa escolha. Mas até o fato de você não escolher é uma escolha. Quando você diz, não, eu não quero escolher, você escolheu não escolher. Ou seja, se você não escolher Deus, você já está escolhendo o resto. Você já está escolhendo ser amigo do mundo. E aí, por contrapartida, inimigo de Deus. Mesmo que você diga, não, eu não quero ser inimigo do mundo, de Deus, perdão. Não quero ser inimigo de Deus. Mas, então, você tem que ser inimigo do mundo. Não, mas eu também não quero, então você já fez essa escolha. Deus, ele é muito... é o único caminho, né? É muito bom isso porque é uma lógica simples, é fácil entender. Ou é ou não é. Nosso mundo relativiza muitas coisas e isso é ruim. Então, antes de continuar aqui, mais uma vez eu lembro você que está nos assistindo, se tiver seu pedido de oração, coloque, no final nós vamos orar pelo seu pedido. Então vamos ver primeiro o caminho que Tiago critica, o caminho da amizade com o mundo. Diz assim o versículo 1: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então Tiago usa 3 palavras para descrever essa situação ruim da briga entre as pessoas: guerras, contendas e paixões que guerreiam dentro de vocês. Esse é o caminho da amizade com o mundo. A amizade com o mundo é guerra entre as pessoas, é contenda entre as pessoas, e tudo isso é gerado por uma paixão que guerreia dentro de vocês. Ou seja, é algo que tem dentro da pessoa que quer levar ela para longe de Deus e quer levar ela para perto do mundo. Essa guerra, essa paixão. E nós sabemos que esse uso da palavra paixão por Tiago é um uso assim muito pesado. Parece muito aquela questão da pessoa que está apaixonada, como às vezes você vê em alguns filmes, romances e tal, e a pessoa não consegue enxergar nada na frente. Parece que é isso, tem uma paixão dentro dela, que tem que alcançar alguma coisa fora, alguma coisa que está aí e tal, e ela não quer nem saber, se tiver que passar por cima de todo mundo, ela vai e passa mesmo. Deus não é a favor disso. O versículo 2 continua: Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Então veja só, Tiago continua falando, o caminho da amizade com o mundo é um caminho de cobiça. Olha, a pessoa quer saber do mundo, não quer saber de Deus, né? Ninguém vai dizer assim, eu estou cobiçando a Deus. Se você quiser Deus realmente no seu coração, amém por isso. Siga Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele desceu do céu para te salvar. Então é fácil, você não vai dizer eu estou cobiçando Deus, porque Deus se dá, né, àqueles que procuram, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz ali Jeremias, né? Então, se a pessoa buscar Deus de todo o coração, de toda a alma e entregá-la mesmo ao Senhor Jesus, aí sim vai conseguir êxito, tá? Então as pessoas estão cobiçando coisas, cobiça, eu quero o mundo, eu quero isso, eu quero, e não tem. E ele fala que matam e invejam. Esse matam, a gente não sabe se é metafórico, né? Matar no sentido de separar das pessoas, de fazer mal para as pessoas, ou se aquelas pessoas lá chegaram às vias de fato. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, né?
Jesus deixou bem claro que aquele que odiar o outro irmão na sua mente já é assassino, já matou, né? Quem de nós aqui que não é assassino, né? Então, se nós já odiamos alguém, Jesus já põe que nós somos réus. Está lá no Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, os capítulos. E continua, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. E aí Tiago começa a mostrar que toda essa cobiça, ela vem de algo que a pessoa quer ir atrás do seu jeito, guerreando, matando, invejando, passando por cima dos outros e não está nem aí. Só que ele coloca aqui, ó, só que vocês não têm porque não pedem. Então Tiago começa a mostrar um caminho. Então se você quer alguma coisa, o caminho que Tiago está mostrando, mesmo falando da amizade com o mundo, Tiago começa a dar uma pista, uma alternativa. Olha, não vai por aí. Você não tem porque você não pede. Então, se você quer ter algo, peça a Deus. E o versículo 3 vai continuar falando, olha, vocês são amigos do mundo. Por quê? Porque quando vocês pedem, vocês não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então nós precisamos entender muito bem essa questão de que os nossos pedidos têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Deus precisa mudar a nossa mente e fazer nós pedirmos aquilo que Ele tem para nós. Agora, a pessoa quer usar Deus para conquistar as coisas. Ah, agora eu sou de Deus. Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo outro. Não é assim. Nós temos que colocar diante de Deus com humildade. Senhor, não é errado pedir carro e casa para Deus. Não é errado. Só que peça isso com humildade. Senhor, se for da tua vontade, eu gostaria que o Senhor me desse um carro para que eu possa abençoar muitas pessoas com o meu carro. E não um negócio só para mim. Para que a minha casa possa ser canal de bênção. Para que eu possa abrir as portas do meu lar para pregar a tua palavra. Quando tudo isso daí passar, mesmo esse momento que a gente tem vivido. Mas Tiago mostra claramente, ó. Vocês não têm porque não pedem. Fala, mas eu peço. Mas pede errado. Então do que adianta? Esse é o caminho da amizade com o mundo. E aí Tiago usa uma palavra muito pesada. Versículo 4. Tiago 4:4. Adúlteros. Nossa. Tiago foi ali como que vislumbrando ali e chamando a atenção dos livros do Antigo Testamento, em que o povo do Antigo Israel era como que casado com Deus. E esse povo do Antigo Israel fez o quê? Ele traiu a Deus. Né? Nós entendemos hoje em dia que a igreja é a noiva de Cristo. Então existe uma relação de compromisso da noiva com o noivo, que é Jesus Cristo. O noivo vai voltar para buscar a noiva e celebrar as bodas do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Celebrar o casamento do Cordeiro ali no céu. Então haverá esse casamento. Agora, uma situação de noivado em que o noivo está ausente e vem voltar para buscar a sua noiva. Mas quando ele diz adúlteros, ele está falando, olha, essa relação de noivado é uma relação muito forte, muito séria. É como se já fosse o casamento e vocês estão querendo amizade com o mundo, então vocês já estão adulterando. Irmãos, isso é muito pesado. Chamar um cristão de adúltero é muito triste. Eu espero que nunca nenhum de nós passe por isso. Mas esse é o caminho da amizade com o mundo. E aí Tiago explica, adúlteros, Tiago 4:4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então, aquilo que nós já falamos no começo. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Veja, inimigo de Deus. Isso é muito pesado, irmãos. Então nós precisamos entender que Deus não quer isso para as nossas vidas. E que não tem cinza nesse ponto. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Ou você é amigo do mundo, ou você é inimigo do mundo. E aí ele começa a mudar esse caminho agora da amizade com o mundo para a amizade com Deus. Versículo 5 diz, Tiago 4:5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez em nós tem fortes ciúmes? Veja só, o Espírito Santo que Deus colocou em nós, ele tem fortes ciúmes. Por quê? Porque Ele quer nos preparar para o noivo Jesus Cristo. Ele quer que nós estejamos buscando santificação
cada vez mais. Então isso causa ciúmes. Em outras palavras, é como se cada vez que nós pecamos, o Espírito Santo fica mais e mais ciumento. Ele fica mais e mais chateado com o nosso comportamento, porque ele nos quer ali preservados. Então ele tem esse zelo. Não é o ciúme doentio que nós vemos em filmes, em livros de romance, etc. Mas é um ciúme que vem como que para zelar, para cuidar, para querer fazer você mesmo. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Ele está nos preparando, nos santificando. Versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Ou seja, se você não quer a amizade com o mundo, quer a amizade com Deus, então veja que Deus dá para você uma graça maior. Que graça é essa? Diz as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, que são os amigos do mundo, mas concede graça aos humildes. Vejam, o caminho para alcançar a graça de Deus é a humildade. E a humildade é aquela característica de que as pessoas se colocam ali por baixo, né? A palavra homem, a palavra humus, que tem a ver ali com terra, é uma palavra em oposição ao alto. Então o homem é o da terra, humus da terra, a humildade, todas têm a mesma raiz. Ou seja, é como se nós estivéssemos ali aplainados ali na terra, bem baixos. É isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós esse caminho baixo, leve, lá embaixo. Para quê? Para que Ele possa aparecer nas nossas ações. Então, quando nós seguimos o caminho da humildade, as pessoas notam, e nós também vamos notar, que Deus está agindo nas nossas vidas. Ele concede graça aos humildes, né? Não foi assim que Deus fez com Noé, né? Deus olhou e não tinha um justo sequer, a não ser Noé. E ali diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Naturalmente, porque Noé era humilde. E o que Noé ficou fazendo? Diz lá o texto de Gênesis que Noé ficou construindo uma arca. E se não me falha a memória, a arca era tão grande que ele demorou uns 100 anos ali para construir a arca. Imagine como que Noé teve que ser humilde para aguentar toda a zombaria. Mas eu fico imaginando quando caiu o pé d'água. Quando caiu e Noé ali querendo chamar as pessoas e tudo mais, a gente vai tentando imaginar toda aquela cena e tal, porque a arca já era um símbolo da pregação de Noé, né? Noé, vamos dizer, não precisava ficar pregando, porque a arca já falava por si só. Então nós percebemos essa questão também da humildade. E o versículo 7 vai dizer, portanto, o caminho para você chegar na amizade com Deus é a submissão. 7. Portanto, submetam-se a Deus. É o caminho da submissão. Você se submete a Deus. Você se coloca debaixo de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, para Ele te exaltar no momento certo. Então nós precisamos buscar isso, essa submissão, né? Ou seja, a missão é de Deus. E você tem uma submissão, uma missão abaixo da missão de Deus, que é obedecer à missão de Deus. Quantas pessoas fazem algo em nome de Deus e aí recebem os louros, os parabéns, e as pessoas falam, não reconhecem que isso veio de Deus. Porque eu me esforcei muito, porque eu fiz isso. Não. Glória a Deus. Simplesmente isso. Glórias a Deus nós devemos falar. Não, isso daqui não é por mim, não. Eu não sou nada. Isso é tudo por Deus. Só a Deus a glória. Tá? E o versículo 8 vai mostrar esse caminho da submissão a Deus, para ser amigo de Deus. Versículo 7, perdão. Portanto, submetam-se a Deus. A segunda parte de Tiago 4,7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Parece que aqui é uma ação ativa. Resistam ao diabo. Mas quando você se submete a Deus, você quer amizade com Deus, Deus concedeu graça ao humilde, o que Deus vai conseguir te fazer com você? O que Deus vai fazer contigo? Ele vai fazer com que você tenha forças para resistir ao diabo. Normalmente a gente usa essa questão da resistência ao diabo e da fuga do diabo com uma comparação com a tentação. E é um caminho errado. Por quê? Nós temos que fazer o que das tentações? Resistir às tentações? Não, fugir das tentações. Mas a Bíblia diz, resistam ao diabo, ao tentador. Ou seja,
Resista ao tentador, e se aparecerem tentações, fuja das tentações. Mas se você resistir ao tentador, quando ele vier contra você, ficar firme ali, não, estou com Deus. O que você veio fazer aqui comigo, Satanás? Você não tem nada para fazer comigo, você não tem forças. Por mais que Satanás tenha um certo limite de poder, o poder de Satanás, do diabo, nem chega perto do poder de Deus. Então você precisa ter essa tranquilidade. Ai, que a tentação. Ai, se acontecer aquilo, se me oferecerem aquilo, se fizer aquilo, ai, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Como que não vai aguentar? Deus não te concedeu graça? A graça nós descrevemos como um favor imerecido. Você não merece, mas Deus quis te dar essa graça. Então aproveite a graça de Deus. Aproveite que Ele te ama e que Ele mostrou e se revelou a você. Aproveite e dependa de Deus. E quando Satanás vier contra você, estou firme com Deus. Ah, você está aí, Satanás? Nem vi. Eu estou firme aqui com Deus. Pode vir bater, pode ficar à vontade. E aí a Bíblia diz que Satanás vai fugir de você. Então resista. Esse é o caminho da amizade com Deus e da inimizade com o mundo. Não tem meio termo, como nós temos falado. E ali então vem o versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, nós temos que ter um primeiro passo. Eu vou para mais perto de Deus. Eu escolho. Eu vou para perto de Deus. Eu vou me aproximar de Deus. E aí então Deus vai olhar para o nosso coração e vai falar: espera aí, esse daí quer alguma coisa comigo mesmo. Esse daí eu vou atrás. E ali então Deus vem e se mostra e se aproxima de nós. E é interessante o uso da palavra aproximem-se. Na língua hebraica, a palavra aproximar é a mesma palavra para sacrifício. Ou seja, para os hebreus, um sacrifício era uma aproximação de Deus. Então, quando o hebreu chegava ali com o cordeirinho para sacrificá-lo diante do Senhor, o que ele queria? Ele não queria simplesmente obedecer à lei, não queria o mal do animalzinho, de forma alguma, mas aquele era o método daquela época, de se arrepender dos pecados e de restaurar a comunhão com Deus, se aproximar com Deus. Então, quando ele chegava com o sacrifício, ele já estava dizendo: olha, eu quero fazer um aproximador com Deus. É como se nós trocássemos a palavra sacrifício, vamos supor aqui uma palavra que não existe, por um aproximicício. Olha que coisa feia essa palavra. Fazer um aproximicício, um sacrifício de aproximação, vamos entender assim. Esse sacrifício iria aproximar a pessoa de Deus. Então, quando diz aproxime-se de Deus, para você se aproximar de Deus, você tem que estar como? Deus é santo, é puro, e você é pecador. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus e crê que Ele já morreu pelos seus pecados, que pecado tem em você se Jesus já morreu por eles? Então você está santificado, e santificado assim, você pode ser recebido na presença de Deus. Agora o sacrifício que te aproximou de Deus foi o de Jesus Cristo. Veja como é importante o sacrifício de Jesus. Nós nos aproximamos de Deus pelos merecimentos e pelo sacrifício de Jesus Cristo, e Deus vai nos responder, se aproximar de nós. Mas o versículo 8 continua: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então é o processo de santificação. Limpem as mãos. É uma metáfora, porque Tiago, como judeu, está pensando aqui no pecado sempre como algo palpável, né? O que acontece ali com a mulher adúltera, né, que foi levada para Jesus? Senhor, pegamos ela em delito flagrante, adulterando e tal. Só trouxeram ela, não trouxeram o homem que estava com ela, né? Já começa o erro por aí. Mas tudo bem. Então, para eles saberem que a mulher estava adulterando, eles tiveram que pegar ela no ato. Porque se a mulher estivesse adulterando aqui na mente, Jesus deixa claro que isso já é errado. Mas na mente você não vê. Não dá para olhar para uma pessoa e falar: está pecando, não está pecando, está pecando. Não dá para você fazer isso. Só quando a pessoa externa o ato. Então, Tiago aqui, como judeu, ele coloca: pecadores, limpem as mãos, porque a mão está representando o pecado em si. Por exemplo, o pecado de roubar, o pecado de bater em alguém. Então você vê que com a mão você pode abençoar a pessoa, mas com a mesma mão você também pode amaldiçoar a pessoa e contra as pessoas. Então
Tiago fala, pecadores, limpem as mãos. Está falando o quê? Se santifiquem. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Veja só, às vezes é tão difícil a gente entender o coração e fala, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pessoal, não, mas não é o coração, mas não é o coração. E aí que Tiago deixa claro, né? Que é um sinônimo. Quem tem a mente dividida, purifique o coração. Por que a mente dividida? Ah, eu quero Deus, ah, eu quero o mundo. Ah, eu quero Deus, ah, eu quero o mundo. Ele está falando amizade com Deus e inimizade com o mundo. Amizade com o mundo e inimizade com Deus. Ele está falando disso o tempo todo. Então a mente não pode estar agora aqui, agora ali. Ele está falando, se você tem a mente dividida, purifique o seu coração, que o coração é o centro da vontade humana na visão ali dos hebreus, né? Ou seja, se você purificar o seu coração, você vai perceber isso muito claramente, que essa santificação vai fazer com que o seu coração puro vai falar, quero esse caminho, amizade com Deus. E a amizade com o mundo, não, eu purifiquei meu coração, esse caminho aqui fechou, aqui não tem mais saída, só tem um caminho agora. Esse único caminho é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida que te leva para o céu. Versículo 9, continua nesse processo de santificação. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Esse tempo que nós temos vivido, essa terrível pandemia que tem nos deixado como que aprisionados nos nossos lares, que tem matado tantas pessoas, milhares de pessoas no nosso país, milhões, né? Centenas de milhares no mundo afora têm morrido, os casos a cada dia aumentam mais, nós nos preocupamos, coisas dessa natureza. E o que isso deve causar em nós? Entristecimento, lamento, choro. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho culpa de nada. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Será que não? Adão foi o primeiro a pecar. E a Bíblia deixa muito claro que quando Adão peca, ele contamina a terra. Maldita será a terra por tua causa. E do suor do teu rosto você vai alcançar ali o fruto do teu trabalho. Então veja que como o pecado, ele tem uma ação na natureza. Nós precisamos entender que as coisas não estão desligadas. Primeiro assassinato, Gênesis capítulo 4. Ali, quando Caim matou Abel. Aí Deus chegou e falou o quê? Para Caim, olha, a terra está gritando, porque o sangue do seu irmão está gritando aqui que você derramou sangue. É como se o sangue de Abel, lá do assassinato, contaminasse a terra. E Romanos vai falar a mesma coisa, que a terra, ela tem como que gemidos nesse sentido, né? Que toda a natureza geme e espera a revelação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, se eu achar aqui, vai nos dizer o seguinte, né? Diz aqui, Romanos 8, 18. Veja como se encaixa na nossa situação atual. Considero que os nossos sofrimentos atuais, estamos sofrendo, tendo que ficar separados dos nossos queridos e vendo essa guerra de poder político no Brasil, em vez de querer o bem da população, principalmente os mais pobres. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O pessoal só pensa na terra. Aí isso é amizade com o mundo. Ah, eu quero voltar, quero pisar na rua, quero fazer isso, quero ir para a praia, quero não sei o quê. Mas não dá para comparar com o que vai ser lá. E se a gente tivesse que viver assim todos os nossos dias da terra? Pastor, vira essa boca para lá. Não é vira essa boca para lá. Nosso motivador para viver não é a nossa terra, não é a amizade com a terra, é a amizade com Deus. Então se motive, porque diz aqui que não dá para comparar esse sofrimento com a glória que vai ser revelada em nós nos céus. Então o céu é o seu motivador. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha só o que aconteceu com a natureza. Versículo 20, Romanos 8, 20. Pois ela foi submetida à inutilidade,
não pela sua própria escolha. Então a terra, a natureza sofre não por escolha dela, mas por culpa nossa, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra. Ou seja, os pecados dos seres humanos colocaram a natureza em decadência. E essa natureza espera essa libertação e vai receber a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E continua falando da natureza. Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de partos. Então veja só que até a natureza está querendo que isso tudo aconteça, aconteça com a nossa vida, a nossa santificação. O seu pecado, o meu pecado, contamina a terra. Ou seja, nós precisamos entender que quando eu peco, por mais que meu pecado tenha sido só na mente, ou tenha sido um ato ali que ninguém viu, entre aspas, Deus viu, e o pecado tem esse efeito social e tem esse efeito de contaminar e recontaminar a natureza. Então tudo que está acontecendo ali, de uma forma ou de outra, tem a mão do ser humano. Começou lá com Adão e nós não podemos colocar a culpa só em Adão, porque se estivéssemos lá no lugar dele, talvez faríamos igual ou até pior. Então nós precisamos buscar isso que Tiago coloca aqui. Esse versículo de Tiago 4,9 é o caminho para o avivamento. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse é o caminho do avivamento, a humilhação. E a humilhação nós precisamos pensar em duas formas. Uma humilhação passiva e uma humilhação ativa. A humilhação passiva é aquela que você sofre. Alguém chega para você e zomba de você, xinga você, põe uma má fama em você e coisas dessa natureza. Você foi humilhado passivamente, você sofreu essa humilhação. Agora, o que está falando aqui é de uma humilhação ativa. Ninguém falou para você fazer nada de você... Ninguém falou assim, te acusou de nada e você tem que se sentir rebaixado. Não, você mesmo reconhece que você não é nada e se coloca humildemente. Veja como a palavra humilhar e humilde estão ligadas, né? Essa humilhação ativa, você se humilha debaixo da mão do Senhor, diante do Senhor, e Ele os exaltará. Se lembra do que Jesus disse? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Veja, mais uma vez, Tiago, seguindo Jesus, coloca as coisas em oposição. Humilhados serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. Então não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Humilhação e exaltação. Não dá. São separadas. Então, se você for humilhado, Deus vai te exaltar. Se você se exaltou, Deus vai te rebaixar, você vai ser humilhado. Então esse é o caminho da amizade com Deus. Terminando, irmãos, versículo 11 e 12. Diz assim, Tiago 4, 11 e 12. Mais uma vez lembrando que se você tem algum pedido de oração, coloque nos comentários para nós orarmos por você no final desse estudo bíblico. Tiago 4, 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Ou seja, Tiago sabia que aqueles crentes, e Tiago escreve para os crentes, estavam sim falando mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Veja só, está indo contra a lei de Deus. E a lei de Deus revela o caráter de Deus. A lei do Senhor revela quem Ele é. Então, se você vai contra a lei do Senhor, você está indo contra o caráter de Deus. É como se você dissesse assim, não, eu não quero saber do caráter de Deus, não. Eu não quero saber de que Deus acha certo. O que acha certo ou não, sou eu que digo que é certo ou não. Mas não é assim, é Deus que diz. E diz mais ainda, que você está julgando a lei de Deus. Ou seja, a lei que vem para te julgar e te aproximar de Jesus, você está julgando a lei. Gálatas vai dizer que a lei serve para nós como um aio. O aio era aquela pessoa que educava a criança, pegava a criança pela mão
e ensinava ela nos caminhos que ela devia andar. E aí depois ele crescendo, essa criança até se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, por causa do aio. É isso que a lei faz. A lei serve de aio para nós chegarmos à maturidade em Cristo. E aí você está julgando essa lei, esse aio aí não serve. Essa lei aqui está querendo me ensinar o que é certo e errado, eu já sei o que é certo e errado. Não preciso disso. Versículo 11 ali na sua metade, Tiago 4,11. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E esse é o problema. Versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Veja que você toma o lugar que é de Deus. Há um só juiz, mas você se coloca como juiz. Nós falamos em várias ocasiões sobre a palavra anticristo. Anticristo, as pessoas normalmente entendem que é aquele que é contra Cristo. Então, quem se manifesta contra Cristo, esse é o anticristo. Mas a preposição anti na língua grega, ela antes de ter essa ideia contrária, ela tem a ideia de ocupar o mesmo lugar. Ou seja, eu estou sentado aqui no meu lugar. Se alguém vem aqui e quer ocupar o meu lugar, ele é anti-Rodney, vamos dizer assim. Ou seja, não quer dizer que ele é contra, ele quer dizer que quer pegar o meu lugar. E aqui a gente entende o seguinte, tem só um juiz. Esse juiz, Jesus Cristo, nosso Deus, é o juiz. E se você está se julgando, você quer se colocar como juiz, você quer se colocar no lugar de Jesus. Não, Jesus, eu sou melhor que você, eu julgo melhor que você. Não, Senhor, pode ser que eu julgo. Não, eu sei como julgar. Não, seu julgamento não, deixa que eu faço. É isso que você está querendo. Ou seja, você está querendo se colocar no lugar do juiz. Em outras palavras, é um antijuiz. E se o juiz é Cristo, é um anticristo. Veja só, irmãos, como as coisas estão ligadas. E ele termina, quem é você para julgar o seu próximo? Então nós precisamos entender o nosso papel. A amizade com o mundo e a inimizade com Deus. Prefira a amizade com Deus e a inimizade com o mundo. Deixe todas essas coisas ruins de lado, guerras, cobiças, desejos, pedidos errados, prazeres. Tudo isso a Bíblia define e vai dizer, você é um adúltero. Está traindo a confiança de Deus. Agora, se você quer o caminho com Deus, aproveite a graça que Ele concede aos humildes. Busque essa santificação, essa purificação, esse sacrifício diário de louvor ao nosso Deus, que agrada ao nosso Deus. Se aproxime de Deus, busque o avivamento, se entristeça, se lamente, chore, troque o riso por lamento, alegria por tristeza, se humilhe diante do Senhor e Deus vai te exaltar. Então não é para nós termos esse caminho torto para com o nosso próximo, de julgar o nosso próximo. Por que você vai julgar o próximo? Lembrando que julgar no sentido de condenar, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Então, quando a pessoa emite um julgamento, ela já condena. Então, a gente precisa entender o seguinte. Por exemplo, a pessoa aparece meia-noite na sua casa, toca a campainha e está pedindo gás e vem com aquela história de que ela tem que fazer não sei o que na casa dela, que tem que ser agora, ou então que ela precisa de não sei quanto para o remédio para a filha e tudo mais. E a gente às vezes fica desconfiado, é natural do ser humano. E aí a gente que é propenso a ajudar as pessoas, a gente quer ajudar, mas às vezes vai se colocar em risco, vai ser assaltado, pode até colocar a família em risco, pode até morrer. Então você emite um julgamento no sentido não de que você está condenando a pessoa, mas de que aquilo é arriscado para você. Então o que Jesus está querendo dizer, não julgueis para que não sejais julgados, é não pré-julgueis. Esse cara aqui de noite vem aqui, ele é malandro, isso. Não, você não sabe, mas eu não vou me arriscar. Então você acaba julgando nesse sentido de analisar, mas não julgando no sentido de condenar, que é o que o texto está dizendo aqui. Então, quem é você para julgar o seu próximo, para condenar o seu próximo? Então não fala mal um dos outros, mas pelo contrário, vamos viver juntos, vamos viver em união, vamos aproveitar, estar juntos, unidos. Esse caminho agrada a Deus. Então que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que nós possamos aprender mais um pouco com o Tiago. Nós vamos orar agora, não vemos aqui nenhum pedido de oração. Se você tem ainda um pedido de oração, coloque aqui nos comentários para que nós possamos orar por você.
Nós temos o nosso culto de oração toda quarta-feira, fazemos ali com o aplicativo. Se você do Facebook que nos acompanha quiser participar, deixa ali nas mensagens no privado, tem um número de WhatsApp ali também no nosso Facebook. E como não temos nenhum pedido aqui, nós vamos orar agradecendo pela palavra dessa noite, que Deus tenha falado ao seu coração, que nós busquemos cada vez mais, irmãos, esse avivamento. Eu creio que é uma oportunidade excelente de nós nos voltarmos mais e mais para Deus. Amém? Vamos orar então, terminando este culto de oração, terminando o estudo bíblico dessa noite, essa live, e esperamos você no domingo, às 11 horas da manhã, para mais uma live do nosso culto da manhã. Quero agradecer aqui aos irmãos que se manifestaram, a Maressa, a Cléo, a Silvia, ao Reginaldo, deixa eu ver quem mais, a Zumira. Então, Deus abençoe os irmãos que têm nos acompanhado. Saudade grande dos irmãos, né? Esperamos em breve vê-los face a face, realmente. Amém. Vamos orar então. Vamos orar. Apareceu o pedido de oração aqui. Ore pela minha faculdade e por todos os universitários. Amém. Vamos orar. Mais algum pedido? Então vamos orar. Senão nós oramos depois. Nós temos um grupo de intercessores e vamos orar também lá no nosso grupo. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por esse estudo bíblico, pela Tua palavra que falou alto aos nossos corações. Senhor, nós somos propensos, Pai, ao pecado, mas nós queremos te pedir perdão. Nós queremos declarar, Pai, que nós somos contra o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós devemos amar o mundo, as pessoas que não te conhecem, mas não amar as coisas do mundo que nos separam de Ti. Nós queremos te amar sobre tudo, Senhor, e que esse amor a Ti se revele em amor ao próximo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a amarmos uns aos outros, como nós nos amamos, mas principalmente como Jesus amou, a ponto de dar a vida pelo próximo. Nos ajuda, Senhor, se for preciso, Senhor, nós também fazermos sacrifícios que estão ao nosso alcance, Senhor, de abrirmos mão daquilo que é nosso em favor do outro, Senhor. Não é fácil, Senhor, mas nós queremos buscar e ter essa meta de sermos iguais a Jesus, Senhor, porque o Senhor nos dá do Teu Santo Espírito, que era o mesmo Espírito de Jesus. Nos ajuda a Te buscar cada vez mais, Senhor. Ó Deus querido, se há algo que nos afasta de Ti, Senhor, tira isso de nós. Tira essas guerras, essas cobiças, esses maus desejos, esses prazeres, Senhor, que nós não sejamos adúlteros, Senhor, como a Tua palavra diz, mas pelo contrário, que nós busquemos aproveitar a graça que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado, nós não merecemos, Pai, mas nós aceitamos alegremente essa graça. Nos ajuda, Senhor, a buscar esse caminho da humilhação, Senhor, da humilhação ativa diante de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos, Senhor, para que nós possamos buscar mais santidade, buscar esse avivamento, Senhor. Traz em nosso coração, Senhor, essa dor que o mundo passa, Senhor, que isso nos constrange, nos faça Te amar mais e amar o próximo e clamar mais. Nos aviva, Senhor, nos ajuda a tratar bem os nossos queridos, Pai. Abençoa todos aqueles que nos acompanham aqui e aqueles que vão ver a nossa live aqui no Facebook, no YouTube, nas nossas redes sociais, que possamos ter um canal de bênção, Senhor. E quero colocar agora diante de Ti, Senhor, a faculdade da Maressa. Abençoa, Pai, que mesmo nesse momento de ausência presencial ali, os meus eletrônicos estejam suprindo, que a Maressa esteja ali conseguindo aprender os conceitos para aplicar depois na profissão que ela está se formando, Senhor, e coloco diante de Ti também os universitários, Pai. Nós vemos tantos universitários perdidos, Senhor, tantos universitários querendo, Senhor, ali para um lado do governo, para outro. Nós vemos que existem professores que realmente manipulam, Senhor, os universitários. Que cada universitário, Senhor, possa ter um equilíbrio dado por Ti, Senhor. Que cada universitário possa entender que há um Deus e colocar a Ti, Senhor, em primeiro lugar. E que o Senhor, então, vá mostrando, Pai, se esses conceitos estão corretos ou não. Porque o Senhor é o Deus da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta esses universitários que estão
encegueirados ali por lições erradas, mas faze eles aprender, Senhor, aquilo que é correto, o que eles foram para lá aprender, para aprender uma profissão, para praticarem bem, Senhor. Abençoa os universitários do nosso país, Senhor, porque em sua maioria são jovens e o jovem é a força da nação. Que a nossa nação seja cada vez mais forte. Abençoa o Brasil, Pai. Cuida, Senhor, dos nossos governantes e que tudo isso passe o quanto antes. Abençoa, Senhor, os médicos, os profissionais da saúde, dá força a eles, proteção, Senhor. E, Senhor, consola as famílias que estão ali com vítimas dessa doença, Senhor, e de outras também. Consola os relutados, Pai, que está tão difícil celebrar ali, Senhor, ter ali o velório, Senhor, nesses momentos tão complicados, é algo tão rápido, tão curto. Senhor, consola, porque o Senhor é o único que pode fazer isso. Nos abençoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Nós terminamos aqui esse estudo. Semana que vem tem mais. Eu guardo vocês no domingo, 11 da manhã, e no domingo às 18h30. Tchau, gente. Até mais.